Olá a todos, voltamos então aqui para a aula 2 propriamente dita, para os exercícios 1, 2 e 3. Eu dividi esta aula em 4 exercícios, em 4 partes. Nesta primeira parte nós vamos resolver três exercícios de escolha múltipla sobre sucessões. E é importante também que vejam as aulas de sucessões das aulas abertas do ano passado. Estão lá muitas coisas explicadas, muitos exercícios. Nós este ano vamos fazer menos, porque o ano passado fizemos mais. Estes exercícios, alguns são do Mato Sucesso, outros são do meu outro site, do recurso que é o recurso para matemática. Nós vamos então aqui começar com este exercício 1, que diz o seguinte. Então, temos aqui uma sucessão N limitada, uma sucessão Vn convergente. Uma das coisas que vocês podem logo concluir aqui é que se Vn é uma sucessão convergente, Vn é limitada, o contrário é falso. Há sucessões limitadas que não são convergentes. Bem, por exemplo, aqui, vou dar aqui mais um exemplo, sucessão menos 1 levantado a n é limitada, mas não é convergente. Pois, se fizerem o limite de sucessão 1, este limite dá 1, se n for par, e dá menos 1, se n é ímpar. Portanto, como o limite de uma sucessão é único, esta sucessão não é convergente. É importante que tenham isto em mente, em consideração. Bem, eu nas aulas do ano passado provei este teorema que toda a sucessão convergente é limitada. Podem ir lá ver e podem não usar sempre também. Por exemplo, se porventura no exame pedirem para provar que uma sucessão é limitada, e se tiverem a sorte dela ser convergente, ou seja, se calcularem o limite e se der o número real, 2, 3, 4, 20, pi, o que for, podem concluir logo que ela é limitada, porque este teorema que aqui está, que toda a sucessão convergente é limitada, está no programa, portanto podem usar à vontade. Então, qual das seguintes afirmações é verdadeira? Eu vou mostrar qual é a verdadeira e vou indicar um contra-exemplo para as outras. Bom, primeiro, eu vou aqui para baixo, aliás, eu vou aqui buscar esta parte, que me vai dar jeito para não eu estar sempre a vir cá acima. Vou buscar aqui só a parte das opções e vou metê-las aqui em baixo. Então, temos aqui o seguinte. Nós sabemos que o n é limitado. Portanto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que existem números reais M1 e M1 grande, M1 pequenino e M1 grande, tais que a sucessão n estará entre estes dois números, né? Para todo o n natural. Está entre estes dois números. A sucessão Vn é convergente. Quer dizer que Vn é limitada. E quer dizer então que existem dois números reais, M2 pequenino e M2 maiúsculo, M2 grande, reais, não é? Tais que a sucessão Vn está entre M2 e M2 grande, para todo o n natural. Bom, já agora, se isto acontece, se esta sucessão Vn está entre M2 e M2 pequenino e M2 grande, quer dizer que menos Vn estará entre menos M2 grande e menos M2 pequenino, para todo o n natural, certo? Bom,
E isto aqui permite-nos concluir logo que esta sucessão é limitada. Porquê? Logo, Vn, o n menos Vn, que eu posso escrever como o n menos Vn, ou melhor assim, o n mais menos Vn, certo? Posso escrever lá aqui, o que implica que o n mais menos Vn estará entre que valores? Está entre números, neste caso. Reparem que o n está entre este, o menos Vn está entre estes dois, somando as duas, ficará então entre estes dois, que são números reais, não é? Portanto, entre M2, M1 aqui, escrevi M2 e é M1, não é? M1 menos M2 pequenino. Estes números são reais. Real. Este também é um número real. Portanto, isto quer dizer que, e esta sucessão é a sucessão o n menos Vn, a sucessão de termo geral o n menos Vn, quer dizer que a sucessão de termo geral o n menos Vn é limitada. E, portanto, temos aqui a nossa resposta. Certo? Vou já meter aqui, já sabemos que a resposta é A. Quer dizer, em princípio, não é? Se o exercício estiver bem feito, a resposta é A. Certo? E não outra. Porquê é que as outras são falsas? Porque é que esta aqui não é convergente? Bom, aqui arranjando um contra-exemplo para B, basta pegar aqui na sucessão o n. Esta sucessão de termo geral menos 1 levantado a n é ótima para contra-exemplos. Ótima. Tá, e arranjar uma sucessão Vn convergente. Pode ser, por exemplo, uma sucessão constante. Se arranjar uma sucessão constante, por exemplo, IVN igual a 2. Certo? É convergente porque é sempre 2, não é? Esta sucessão Vn tende para 2, não é? O limite é 2. Portanto, se o limite é 2, é convergente. Esta é a limitada. Depois está sempre entre. Só toma dois valores. Quando o n é par é 1, quando o n é ímpar é menos 1, portanto ela é limitada. Para todo o n natural. Ok. Então, esta é limitada, esta é convergente. E qual é o limite, então, de UN mais Vn? É o limite de menos 1 levantado a n mais 2. Certo? E isto é igual a quê? Bom, se o n for par, este aqui dá 1, não é? Isto é 1 mais 2, que é 3. Se n é par. E se o n for ímpar, aqui dá menos 1, menos 1 mais 2 dá 1. Se n é ímpar. Certo? Aliás, esta sucessão, a sucessão de termo geral Vn mais o n mais Vn é 3, é sempre igual a 3 se o n for par, e é sempre igual a 1 se o n for ímpar, portanto, não é convergente. Implica que a sucessão em termo geral o n mais Vn não é convergente. Portanto, esta não é sempre verdadeira. Portanto, não temos de, não é a nossa opção. Nós queremos uma que seja sempre verdadeira. Portanto, B é falso. Eu vou escrever aqui, B é falso. Porquê é que a C é falsa? Uma sucessão limitada, uma sucessão, diz aqui que esta sucessão, o n sobre Vn, é limitada. Bom, que sucessões é que nós podemos arranjar para aqui? Talvez. Podia também recorrer a esta, mas agora vou recorrer a outra. Vou recorrer a o n igual a 1 sobre n.
E é limitada, não é? É limitada, pois esta sucessão está sempre entre 0 e 1, não é? É uma conhecida, vocês conhecem esta sucessão, não é? Quando o n é 1 dá 1, não é? E depois a partir daí 1 meio, 2 meios, 3 meios, à medida que o n tende para mais infinito, esta sucessão tende para 0, é decrescente e tende para 0, de todo o n natural, e vou considerar a sucessão Vn igual a 1 sobre n ao quadrado, que converge para 0, não é? Portanto, é convergente, o limite desta sucessão é 0. É convergente. Se eu fizer aqui o n sobre Vn, fizemos aqui então o n a dividir por Vn, o que é que nós obtemos? Obtemos 1 sobre n a dividir por 1 sobre n ao quadrado. Então, fica 1 vezes n ao quadrado, que dá n ao quadrado, n vezes 1, que dá n. Ou seja, cancelam. E este é n. Ora, esta sucessão tende para mais infinito. Tende para mais infinito não pode ser majorada. Se não pode ser majorada, não é limitada. Portanto, isto implica que a sucessão de termo geral, o n sobre Vn, não é majorada. Eu não referi aqui, mas dizer que a sucessão está entre um número real M1 pequenino e um número real M2 grande, quer dizer que a sucessão é minorada e majorada, tem minorantes e majorantes. Okay? Se o limite desta é mais infinito, ela não tem majorantes, e se não tem majorantes não pode ser limitada. Majorantes. Não é majorada. Pelo que não é limitada. Portanto, C é falso. C é falso. Ok. Porque é que a D é falsa? Bom, a D posso ir outra vez buscar uma constante e posso ir buscar esta. Até posso usar este exemplo aqui. Aqui para a D eu posso usar este exemplo. Aliás, até posso fazer aqui isto. Posso ir buscar este todo aqui. E só arranjar aqui, em vez de ser mais, ser vezes, não é? E o resultado vai dar aquilo que eu quero. Portanto, tenho aqui a sucessão UN, mesmo, do lado de cima. Estou a aproveitar o trabalho. Aqui tenho vezes e vezes. Se o N é par, fica 1 vezes 2, que dá 2, não é? Se o N é ímpar, fica menos 1 vezes 2, que dá menos 2. Portanto, a sucessão de termo geral, o N vezes Vn, não é convergente e, portanto, a opção D é falsa. Portanto, confirmamos que apenas a A é verdadeira e as outras 3 são falsas. A resposta correta é A. Temos este exercício feito. É um exercício de escolha múltipla que pode muito bem aparecer no exame. O ano passado apareceram pelo menos 2 exercícios de escolha múltipla em 2 exames distintos, em 2 provas distintas. Eu penso que foi só em 2. Acho que na primeira não saiu, penso eu, não tenho certeza. Já não me lembro. Vamos então aqui para o 2. O 2 diz o seguinte, vou aqui também passá-lo para baixo para não estar sempre a vir cá acima. Temos aqui uma sucessão, vou metê-lo aqui em baixo. Temos aqui uma sucessão WN, certo? Que é definida por ramos, para n menor ou igual a 1000, portanto, até ao termo de ordem 1000, a sucessão é definida por 2k menos 2 levantado a menos n, e para n maior do que 1000, portanto, a partir do termo de ordem n, a partir do termo de ordem 1001 é definida por isto. E sabe-se que o limite disto é igual ao limite de WN. Primeira coisa importante, o limite de WN é, obviamente, visto neste ramo aqui, e não no de cima. O limite, isto é quando o n tende para mais infinito, e portanto temos que ir buscar este ramo aqui, não é? Está bem? Este exercício tinha uma rasteira. Se vocês fossem ver com este limite, se fossem calcular o limite de
2k menos 2 levantado a menos n, isto dá 2k menos 2 levantado a menos infinito, né? Era só substituir ali o n por menos infinito. 2 levantado a menos infinito é 0, portanto isto é 2k menos 0, que dá 2k. E se fossem usar este 2k, depois para ver ali qual é o valor de k, se eu não me enganei nas contas, iriam obter uma destas opções aqui, que não era a correta também. Se quiserem depois experimentar com este e ver, eu deixo-vos aqui como TPC, também, ver com este. Sim? Bom, o limite de Wn, então, o limite desta sucessão, é a primeira coisa que eu vou calcular. Portanto, vou calcular o limite de Wn, que é o limite de Kn ao cubo mais n mais 2 e aqui 3n menos Kn ao cubo. Bom, aqui isto é uma determinação infinito sobre infinito. O limite deste é infinito, o limite deste é infinito. Não é? É escolher aqui o de maior grau, escolher aqui o de maior grau. Bom, e nós, agora, há duas maneiras de fazer isto. Podem, se quiser, meter n ao cubo aqui no numerador. Duas não, há várias. Duas delas são, podem meter o n ao cubo em evidência, não é? E aqui também n ao cubo em evidência. E depois fazer as continhas tipo, podem fazer isto, não é? Se quiserem. Tendo aqui n ao cubo em evidência, isto fica k, n ao cubo, não é? Mais 2 sobre n ao cubo, aqui n ao cubo em evidência, 3n sobre n ao cubo, menos 4, né? Se lá vão estes, se lá vão este n ao cubo com este n fica ali um 2, este n com este aqui fica ali um 2, e depois era substituir, né? E ver o resultado que dá. Esta era uma maneira de fazer, muitos de vocês fazem assim, é como vocês quiserem. Não é? Daqui ficava k mais, aqui ficava 1 sobre mais infinito ao quadrado, que é mais infinito, 2 sobre mais infinito ao cubo, que é mais infinito, 3 sobre mais infinito ao quadrado, que é mais infinito, menos 4, ou seja, k mais 0 sobre 0 menos 4, que dá menos k sobre 4. Era uma maneira de fazer. A outra é a maneira mais simples, não é? Temos aqui polinómio de variável n, era escolher, pura e simplesmente, os monómios de maior grau, não é? Porque são estes que mandam, não é? São estes, se quiserem, são estes que mandam aqui nesta expressão toda. Certo? Aqui sobre n ao cubo, não é? Este cancelava com este, e este dá menos 4 sobre k. Ok, temos aqui o limite deste calculado. Este aqui é preciso ter algum cuidado. Não sei se alguma vez vos apareceu um destes, mas é possível que sim. Tem aqui, este que está aqui, este, tenho aqui 3, 4, 11, 3, 7, 11. A diferença dali para ali é 4, não é? Dali para ali são outros 4. E isto aqui diz-nos que estamos perante a soma dos n primeiros termos de uma progressão aritmética. Não é? Dos n primeiros termos de uma progressão aritmética. Que progressão aritmética é essa? É a progressão, eu vou chamar-lhe aqui o n, igual a 4n menos 1. Reparem que o primeiro termo é 4 vezes 1 dá 4, menos 1 dá 3, 4 vezes 2 dá 8, menos 1 dá 7, e assim sucessivamente, não é? Estes 3 pontinhos indicam que isto depois vai seguindo o mesmo padrão até, não é? Cada termo que vem a seguir é gerado por esta fórmula aqui, por este termo geral. E assim sucessivamente. Este aqui dá 11, o que viria a seguir seria 4 vezes 4, 16, menos 1, 15, e assim sucessivamente. Bom, é mesmo uma progressão aritmética, porque se fizerem 4n mais 1 menos o n mais 1 menos o n, que fica 4n mais 1 menos 1, menos
4n menos 1, que dá 4n mais 4, menos 1, menos 4n mais 1. Vou cortar aqui o que temos de cortar, este com este, e portanto aqui dá 4, tem uma constante, quer dizer que o n é progressão aritmética de razão 4. Quer dizer que esta soma que está aqui em cima pode ser escrita como, esta soma que está aqui em cima, 1, 3, mais 7, mais 11, por aí fora, mais 4n menos 1, que na verdade é o primeiro termo, mais o segundo termo, mais o terceiro termo, por aí fora, até ao termo de ordem n, é a soma dos n primeiros termos que vocês sabem. Sabem como é que podem calcular isto? É o primeiro termo desta lista, mais o último, sobre 2 vezes o número de termos. Ora, o número de termos aqui é n, não é? Se quiserem é n menos 1 mais 1. Não esqueçam que numa sequência deste tipo, numa soma de termos deste tipo, o número de termos é sempre o último menos o primeiro, a ordem do último menos a ordem do primeiro, mais 1. Isso é muito importante. Bom, então, o primeiro termo aqui é 1, é 3. O termo de ordem n é dado por aquela expressão ali, 4n menos 1 sobre 2 vezes n. Ou seja, isto dá 4n menos, ora 3 menos 1 dá 2, sobre 2 vezes n. Posso simplificar aqui, 4n sobre 2 dá 2n, 2 sobre 2 dá 1. Desculpe. Sim? Não era mais É mais 2, é mais 2. Obrigado. Obrigado. Aqui fica 2 sobre 2 dá 1, vezes n, 2n ao quadrado, mais n. Ok, portanto, isto tudo que aqui está em cima é isto. Então, metendo aqui, nós temos então que isto é o limite de 2n ao quadrado mais 2, e este aqui em baixo é k ao quadrado vezes n ao quadrado, não é? Portanto, k é n tudo ao quadrado, este ao quadrado vezes este ao quadrado, mais 1. Novamente, temos aqui um infinito sobre infinito, certo? Onde eu vou escolher os de maior grau, portanto fica limite de 2n ao quadrado sobre k ao quadrado n ao quadrado. Estes cancelam, e este dá 2 sobre k ao quadrado. Portanto, por um lado dá isto, não é? Menos k sobre 4, por outro dá 2 sobre k ao quadrado, e portanto, como estes dois limites são iguais, o que é que nós concluímos? Vou escrever aqui a verde. Concluímos então que menos k sobre k dá 2 sobre, dá, aqui não me enganei nem nada. Aqui escrevi ao contrário, não foi? Não escrevi. E aqui escrito ao contrário. Menos k sobre 4 é igual a 2 sobre k ao quadrado. Vou passar este para ali, fica menos k ao cubo igual a 8, não é? Este vezes este dá k ao cubo, este vezes este dá 8. K ao cubo é igual a menos 8, e o k é então a raiz cúbica de menos 8, que é então menos 2, e chegamos então à nossa resposta, que é, não me engano, A também. Resposta A. Ok. O exercício 2 feito. O exercício com limites, estes limites que vocês têm de saber calcular, e depois aqui a chamada de atenção para estas sucessões definidas por ramos, que no sítio onde nós devemos calcular o limite, neste caso para n maior do que 1000 e não para esta parte aqui de cima. Então, temos então o valor de k, que é menos 2, a solução é A. Falta-nos um exercício desta primeira parte, que é este aqui. Um exercício que está numa prova modelo do recurso para matemática, penso para aí a 7 ou 8. E é um exercício que eu gosto muito. É simples. E
faz aqui envolve aqui alguns conhecimentos que vocês devem ter. Então, diz assim, seja V numa progressão, não nos diz qual, portanto, pode ser aritmética ou geométrica, tal que devia ser, tal que V6 é 3 e V8 é 9. Depois diz, dos seguintes números, qual não pode ser a razão da progressão Vn? Bom, há um destes números que não pode ser, certo? Então, vamos então primeiro perceber se for uma progressão geométrica ou se for uma progressão aritmética, que razão é que pode ter, ou que razão é que é. Então, se Vn é progressão aritmética, eu estou habituado a escrever PA também. PA quer dizer sempre progressão aritmética e PG por progressão geométrica, já sabem, está bem? Progressão aritmética. No teste, no exame, escrevam mesmo progressão aritmética, está bem? Ou então, no início, escrevam PA por progressão aritmética, porque se tiverem que escrever mais do que uma vez, é um bocado chato, não é nada de grave. Então, se Vn é progressão aritmética de razão R é real, então, o que é que nós sabemos? Sabemos que o V8 é o V6 mais duas razões, não é? Ou seja, eu para ir do V6, e aqui o V6, e aqui o V7, e aqui o V8, eu para ir do V6 para o V8, somando uma razão obtenho o V7, somando outra razão obtenho o V8. Então, se isto acontece, como o V8 é 9 e o V6 é 3, eu tenho aqui 9 é igual a 3 mais duas razões. De onde? Passo o 3 para este lado, fica 6 igual a duas razões, 2 vezes a razão, e fica R igual, portanto, a razão é 3. Portanto, se a razão é 3, este pode ser. Certo? Eu desconfio já que a resposta é esta aqui. Em princípio, será uma destas duas para a progressão geométrica. Em princípio, será isso. Portanto, se respondessem a esta, podiam desconfiar que era a A também. Eu escolhi estes três exercícios, as três opções são a A, foi por acaso. Não foi de propósito. Então, se Vn é progressão geométrica, de razão R, com R o número real, então, o que é que eu sei? Sei que o V8 é o V6 vezes a razão ao quadrado, ou seja, da mesma maneira que aqui, para ir do V6 para o V8, somo duas vezes a razão, portanto, somando uma vez obtenho o V7, somando outra obtenho o V8, aqui, multiplicando V6 pela razão obtenho o V7, multiplicando V7 pela razão obtenho V8, portanto, dali para ali, razão vezes razão ao quadrado, já agora dali para ali, razão mais razão, duas razões. Eu aqui estou a usar o facto, aqui em cima usei o facto de qualquer termo de ordem n ser igual ao termo de ordem p, um termo de ordem p mais n menos p vezes a razão, e aqui estou a usar o facto de qualquer termo de ordem, aqui a solução é v, vou usar v, vn, desde aqui, ok, e aqui igual, está bem? Vn, vp vezes a razão levantada n menos p. E, portanto, aqui sai que 9 igual a 3 vezes a razão ao quadrado. Já estão a ver, vou dividir tudo por 3, como é óbvio. Dividindo de um lado e do outro por 3, dá-me 9 sobre 3, aqui dá 9 sobre 3 dá 3, e fica igual à razão ao quadrado. Quer dizer que a razão é mais ou menos raiz de 3. E, portanto, estas duas também podem ser. Eu aqui fiz esta pode ser, esta pode ser, esta pode ser, esta não é razão de nenhuma progressão. E, portanto, é esta a resposta. A resposta é A, novamente. Resposta A. E, portanto, ficamos com estes três primeiros exercícios resolvidos.
Vamos voltar já para os restantes exercícios no meio das duas. Vamos parar agora um bocadinho para alguma dúvida que possam ter para a gente esclarecer. Então, até já.